Quem trabalha com, seja numa empresa privada, seja no governo, quem trabalha sabe que um dos maiores ativos de uma empresa, um dos maiores desafios de uma empresa é um banco de dados. Você tem lá os seus clientes. Então, quantas vezes você recebe um telefonema de uma empresa dessas empresas que ligam para a gente e perguntam se você conhece os serviços do Banco A. E você já é cliente do Banco A. Você se sente quase ofendido. Puxa vida, a gente já tem uma relação e você me liga perguntando se eu conheço os produtos do Banco A. Ou então, eu saí do Banco A e o camarada pergunta se eu conheço os produtos do Banco A. E eu sento a lenha xingando e tal. Eles não têm a menor ideia de quem está no cadastro, quem não está no cadastro, quem deve receber uma ligação, quem não deve receber uma ligação. Você está em casa, o telefone toca, o sujeito quer te vender um empreendimento imobiliário. Ele não sabe se você tem dinheiro para comprar, ele não sabe se você tem interesse em comprar um imóvel naquela região da cidade. Ele não tem a menor ideia. Ele sai ligando. Ou seja, são cadastros desatualizados, são cadastros aleatórios, são cadastros que são comprados aqui e ali, pegos aqui e ali, e os camaradas saem ligando. Isso é um problema. Mas isso é um problema para as empresas que perdem produtividade, importunam a gente. É um tipo de estrago que as empresas tentam resolver e é difícil resolver. A chamada ativação do cadastro, ou seja, você qualificar o cadastro, você ter certeza que o Sandro Badaró é apresentador da Band News FM e que o Sandro Badaró gosta de assuntos ligados, por exemplo, culinária, turismo, que o Sandro Badaró é da Bahia, que o Sandro Badaró gosta do Nordeste brasileiro, se ele gosta de carnaval, não gosta de carnaval. Claro, você não precisa saber tudo isso para vender a ele um serviço de telefone, mas é preciso saber muita coisa a respeito dele para saber, por exemplo, se você vai vender uma roupa para ele, qual é o estilo do Sandro Badaró, você tem que conhecer. Bom, isso fica muito mais grave, mas muito mais grave, imensamente mais grave, quando você está falando de um cadastro do governo, de um cadastro público. Porque esses cadastros públicos, eles lastreiam políticas públicas, geram desembolsos milionários ou bilionários que a gente paga. Então, quando o Banco A está perdendo o dinheiro dele, é um problema? Claro que é um problema, ele vai acabar cobrando esse custo do cliente que está no cadastro dele, mas quando é o poder público, isso é lamentável. E é muito complicado o que acontece com os cadastros do governo, dos governos de uma forma geral. Você veja o seguinte, pega o Ministério do Desenvolvimento Social, ele tem um orçamento superior a 290 bilhões de reais, dos quais quase 170 são para pagar o Bolsa Família. Gente, 168, 169, não me lembro o número, 170 bi de reais para pagar o Bolsa Família. É dinheiro a dar com pau. 20 milhões de famílias recebem o Bolsa Família. O TCU fez um levantamento há 2 anos, 3 anos, 2 anos e meio, por amostragem, e verificou falhas, inconsistências em 40% dos perfis que eles pesquisaram. Olha isso. São falhas as mais variadas, mas pelo menos 22% das famílias desta amostragem, não significa que é 100% do cadastro, eles não estão analisando 100% do cadastro, era uma amostra. 22% das famílias da amostragem não atendiam os pré-requisitos para receber o Bolsa Família. Então eu te pergunto, se você tem um programa de 167 bilhões, você sabe que tem. Fernando Haddad conhece, a Simone Tebet conhece, o ministro Wellington Dias conhece, o presidente Lula conhece, todo mundo conhece. Você conhece, eu conheço. Você tem um programa de 167 bilhões de reais. Se 22% tem problema, ou se 15% tem problema, ou se 10% tem problema, ou se 5% tem problema, se for 5%, você está falando de quase 9 bi de reais num ano que você está torrando. Gente que não deveria receber o Bolsa Família. Como é que eles fazem esse levantamento? De maneira, essa qualificação, essa ativação,
muito lentamente, muito mal feito. A prova de que o cadastro do governo é muito mal feito, a prova de que o que se faz com o dinheiro público é algo meio desleixado, para não dizer totalmente desleixado, foi o escândalo descoberto pelo Globo, que é um escândalo que para mim eu fiquei chocado, de um programa chamado Cozinha Solidária, que o governo criou para cadastrar ONGs, para essas ONGs distribuírem quentinha, comida para quem precisa, para quem não tem dinheiro para comer. O governo criou o programa, Cozinha Solidária. Lembrando, eu faço questão de dizer, todos os programas do governo têm nome bonito. O programa sempre nasce com um nome bonito para você gostar dele. Quem é que pode ser contra um programa chamado Cozinha Solidária? Eu já brinquei, certa vez, conversando com integrantes da indústria alimentícia, que se em vez de alimentos transgênicos, o nome fosse alimentos geneticamente enriquecidos, talvez tivesse tido mais sucesso para a sociedade. Mas então eles criaram um programa de nome bem bonitinho, Cozinha Solidária. Só que a prática, ela não é tão bonitinha. O governo foi distribuindo, cadastrando ONGs. Essas ONGs recebiam para poder distribuir a quentinha. E, em muitos casos, ou em alguns casos, quem é que descobriu que não estava funcionando? A imprensa, o jornal O Globo descobriu. Não foi o sistema do governo. Você percebe, quando eu digo que é a fragilidade? A imprensa descobriu. Então, os jornalistas que fizeram um trabalho muito bem feito, descobriram em São Paulo ONGs ligadas a assessores de deputados do PT, de políticos do PT, que para mim já chamou a atenção. Quer dizer, por que políticos do PT têm um interesse súbito em montar uma entidade para distribuir quentinha recebendo dinheiro do governo? Por quê? Eu fiquei com a impressão a pior possível, mas tudo está sendo investigado. Depois que o assunto foi parar na imprensa, não é que está sendo investigado porque o sistema de controle das autoridades, o sistema de controle do governo federal pegou. Não, a imprensa pegou. E por amostragem, por dica, por jornalismo. Descobriu primeiro em São Paulo, depois descobriu Goiás, Pernambuco e Bahia. 4 estados onde foram identificadas irregularidades. 4 estados. Aí o Ministério suspendeu os termos de colaboração com 4 organizações não governamentais do programa Cozinha Solidária. E a decisão aconteceu depois da reportagem do jornal o Globo. Então você vê, o ministro Wellington Dias, que é um sujeito respeitável, né? Comanda um ministério que tem 290 bi de orçamento. Ele lida com uma bufunfa que é impressionante. Olho gordo em cima dele, tem muita gente de olho no cargo dele. Isso é outra discussão, mas ele comanda um negócio monumental. Qual é o sistema de controle desse cadastro? A imprensa? O jornal que fez a reportagem? É razoável você descredenciar, suspender o acordo que você tinha com uma ONG porque alguém descobriu, não foi você? Alguém foi lá e fez o trabalho direito e você não fez o seu trabalho direito? Existem 2.000 e tantos contratos para distribuição de quentinha, são as tais cozinhas solidárias. E aí? Isso só na Cozinha Solidária, que é um programa comparado ao Bolsa Família, é um programa pequeno. Mas até agora já descobriram que os convênios dessas 4 ONGs de São Paulo, Goiás, Pernambuco e Bahia, das ONGs que foram identificadas, dá 11 milhões de reais. Gente, 11 milhões de reais é dinheiro para chuchu. Ah, mas diante do orçamento do governo não é nada. É verdade, diante do orçamento do governo não é nada. E é com essa cabeça que o governo faz a sua gestão. Esse governo, o governo anterior, qualquer governo, o governo não respeita o dinheiro da sociedade.
O governo acha que tudo bem ficar pagando 11 milhões de reais até a hora que o jornalista faz uma reportagem, sai na imprensa e aí você suspende. E o mais legal é o que a cara de pau da nota do Ministério do Desenvolvimento Social. Eles não percebem que eles são cara de pau. Eles acham que isso está certo, mas por qualquer critério é cara de pau. O MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, reitera que, constatada qualquer irregularidade quanto ao cumprimento do objeto pactuado e quanto à boa e regular utilização dos recursos públicos, as devidas medidas saneadoras serão adotadas, o que pode incluir glosa e pedido de devolução de recursos à União, bem como inabilitação das cozinhas junto ao programa. Isso foi escrito por um advogado, ou não pode ter sido por inteligência artificial, porque inteligência artificial escreve melhor. Deve ter sido escrito por um advogado, e um advogado, olha, eu vou te falar, hein, esse camarada aqui, se foi um colega jornalista, também eu fico preocupado, porque usa palavras da língua portuguesa, recorre a frases e ordem está razoável, mas é um texto de quinta categoria. Mas para dizer o seguinte, sempre que descobrir que tem alguma coisa errada, a gente suspende. Quer dizer, e quem descobrir? Qual é o sistema interno? Não, nós temos os sistemas de controle e tal. O sistema de controle não pegou, quem pegou foi o jornal. No Bolsa Família, o sistema não pegou, foi o Tribunal de Contas da União que descobriu. Tá certo que seja o Tribunal de Contas da União, que é um órgão acessório da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, aliás. Tá certo isso? Não deveria ter um sistema permanente? Porque nós estamos falando de 20 milhões de pessoas. Um cadastro de 20 milhões de pessoas não é trivial. Deve ser dos maiores cadastros do Brasil. Quem que tem 20 milhões de pessoas cadastradas? Seguramente a Justiça Eleitoral tem mais. Um cadastro enorme. Mas quais são as informações que a Justiça Eleitoral tem que ter? Ela não mexe com dinheiro, ela não te dá dinheiro, ela não transfere recursos para ninguém. Então tá lá teu nome, endereço, título de eleitor, votou, não votou na última eleição. Um cadastro mais simples. Mas no caso dos cadastros que envolvem uma transferência de recursos, esses cadastros têm que conter informações para garantir que as pessoas incluídas no programa não têm renda maior do que a mínima para fazer parte do programa. Você acredita que o Bolsa Família só entrega dinheiro para quem realmente precisa? Eu não acredito. Eu duvido. Eu tenho absoluta certeza que tem gente que não tem que receber e que recebe. Prova disso é, a toda hora sai uma listinha que eles eliminam os caras aqui, tem um CPF de morto, tem CPF falso, vários. Não dá para o Ministério do Desenvolvimento Social nos convencer de que eles fazem um trabalho que é o estado da arte. Não é. Não é. Então, é preciso que a gente crie um programa que a gente consiga mantê-lo qualificado, porque do contrário, 167 bilhões esse ano, 180 bilhões no ano que vem, 210 no outro ano, e onde vai parar isso? Se todo mundo que recebe tiver que receber, vai parar onde tiver que parar, porque nós temos que ajudar as pessoas que precisam. Mas você realmente acredita que não tem 10% de erro aqui, 15%? Aqui fala em 22% das famílias que não atendiam os pré-requisitos. Eu arriscaria dizer que é mais. É mais. Porque é aquela família que tem uma renda não registrada e aquilo forma uma renda não registrada para não tirar ele do programa, para não tirar a família do programa. Ah, mas as pessoas são safadas? Elas estão lutando pela vida. Cabe ao Estado impedir que as pessoas que fazem qualquer coisa para lutar pela vida não possam ter sucesso. Ou pelo menos não por muito tempo. Vai lá e tira. Eu acho que em alguns casos tem que pegar o dinheiro de volta, como é o caso do Cozinha Solidária. E o governo falou que em alguns casos, além da inabilitação, tem pedido de devolução de recursos. Você sabe quando vai receber, né? Nunca. Mas não pode deixar sair o dinheiro. Então, é fundamental que o governo, que monta programas a todo instante, consiga ter um cadastro atualizado e qualificado. E o cadastro mais importante de todos, que gera um programa caríssimo hoje, é caro,
167 bilhões de Bolsa Família é uma bica, é uma bela de uma grana. Se ele custar 140, se tirar 27 bi, 28 bi, é dinheiro para chuchu. Então, nós não podemos conviver com isso achando que é normal, achando que o dinheiro está sempre indo para as pessoas que precisam. Aparentemente, não é um programa que tem um defeito de... sabe? Ele tem um defeito de origem. Ele não tem um defeito de origem, mas ele tem um defeito no cadastro. E isso tem que ser olhado com atenção. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.